Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. O privilégio de podermos ser a sua habitação, aonde você pode se mover em nós e através de nós, Pai. Pai, te agradecemos por uma noite tão poderosa e gloriosa aqui nesse local, aonde nós cremos, confiamos e acreditamos no mover sobrenatural do seu Espírito, Pai. Pai, essa noite eu te peço que o Senhor venha abalar tudo o que precisa ser abalado, Pai. Pai, que o Senhor venha edificar em nós, Pai, coisas poderosas para o seu grande propósito aqui nessa terra. Obrigado, Pai, porque eu creio em um mover sobrenatural do seu Espírito que já começou a se mover e a acontecer na nossa vida, Pai. E, Pai, nós nos abrimos para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer nessa noite, Pai. E, Pai, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque o Senhor é digno de receber. Te agradecemos, Pai, por uma noite poderosa, no nome de Jesus. Queridos, eu percebo algo no meu coração. Eu tenho de fato e de verdade uma palavra a ser ministrada, mas eu tenho uma nota no meu coração aqui. E eu vou começar o culto dessa noite com essa nota que eu tenho no meu coração. Eu preciso fazer 3 coisas aqui. E eu vou começar por essas coisas e depois, se Deus assim o permitir, eu ministro aquilo que está no meu coração. Eu tenho uma palavra para 2 pessoas e a terceira é uma palavra para a igreja. E pode anotar o que eu estou falando, porque isso vai acontecer. Se não acontecer, você pode mandar a Polícia Federal ir atrás de mim e me prender. Eu aprendi com uma grande mulher de Deus, ela me ensinou algo e ela disse: libere a palavra profética e você vai prosperar. Amém. E eu agarrei aquilo e ela disse: libere a palavra profética e as pessoas vão prosperar. Amém. E eu agarrei aquilo e ela disse: libere a palavra profética e a igreja vai prosperar. Amém. E eu agarrei aquilo com força. E sabe, queridos, aquilo que eu percebo que é uma direção de Deus, eu não retenho, porque não é meu, é de Deus. Pastor, e se não acontecer, queridos, não tem essa possibilidade, porque quando a palavra é de Deus, Deus vela por ela para que ela aconteça, amém? Eu estava ali bem quietinho no meu canto, e algo pulou ao meu coração, sabe, pastor Adriano, eu estava vindo para cá, e no meu GPS marcava que eu chegaria aqui 16h46, era a previsão que eu tinha de chegar aqui na igreja. E eu até tirei foto e mandei uma mensagem ao Senhor e eu disse: pastor, vou chegar nesse horário. Porque era a previsão que alguém estava me dando de algo que iria acontecer. Era fato, eu ia chegar aqui. E a previsão era aquela. Só que eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, que aquela previsão antecipou. E eu cheguei antes do previsto. Cheguei antes, era para mim chegar 18h46, eu cheguei 18h35. Algo aconteceu no meio do caminho, que foi antecipado. E sabe, pastor, deixa eu falar algo para o senhor bem sério. Talvez o senhor tenha uma previsão que deram para o senhor, ou que o senhor que gerou no seu coração. Previsões e estatísticas para que coisas acontecessem em um determinado tempo. E o Senhor ministrou algo no meu coração. E Ele disse: não pense que os planos que eu coloquei dentro de você são grandes demais para a sua capacidade, não são. Deus só confia coisas grandes para quem tem uma grande fé. Deus não confia coisas grandes para quem tem recursos. Deus confia coisas grandes para quem tem fé. E o Senhor disse para mim: diga para Ele que a previsão que Ele colocou, eu estou antecipando coisas sobre a sua vida. Sabe, pastor, eu percebo um tempo de antecipação e de coisas grandes e poderosas acontecendo.
Não ache que os planos que você surgiu ao seu coração é coisa da sua cabeça. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Não, aquilo é grande demais para isso. É exatamente isso que Deus deseja. Sabe, quando você olhar para um plano, para um projeto e você falar, é maior do que eu, sabe, coloque a sua fé, porque é aquilo que Deus vai fazer acontecer. Não é o tempo do Senhor ficar olhando para recursos financeiros. O que Deus está querendo, Ele está te esticando para um tempo poderoso que já chegou. Sabe, pastor, talvez você planejou algo. Talvez não, você planejou algo e você disse, vai acontecer assim, vai acontecer nesse tempo e vai acontecer dessa forma. Eu percebo uma intervenção sobrenatural, divina e avassaladora, essa é a palavra. Coisas que o Senhor planejou para um determinado tempo, eu percebo o Espírito de Deus encurtando os tempos e estações. E deixa eu dizer algo, você não precisa de recursos financeiros. Não precisa. Se falaram que o Senhor precisa de recursos financeiros, eu vim aqui derrubar tudo isso. O que o Senhor precisa é de fé. E eu percebo no meu coração, Deus fazendo conexões sobrenaturais sobre a sua vida. Deus vai apresentar ao Senhor pessoas que vão estar dispostas a financiar projetos. Anota o que eu estou te falando, queridos. Isso vai acontecer fácil. Pessoas que o Senhor ainda não viu vão se apresentar diante de você. E você vai apresentar projetos e eles vão falar assim, eu vou fazer. Eu estou com você. Eu estou com você. E o Senhor diz para mim, eu estarei prosperando pessoas que já estão com você. Não, você não entendeu. Deus vai prosperar pessoas que já estão com o Senhor, para que as coisas aconteçam numa velocidade mais rápida. E aqui eu vou liberar algo, e eu creio que isso é de Deus, eu não tenho dúvidas que isso é de Deus. Não tenha medo de mudanças. Vou falar de novo, não tenha medo de mudanças. Não crie raízes em lugares, porque o que Deus preparou para você é maior daquilo que você planejou. Já vou antecipar, não tenha medo de mudar desse local. Pastor, mas aqui está tão bom, eu estou ajeitando as coisas, eu estou fazendo, não deixe de fazer, só que não crie raiz aqui, porque o que Deus tem para você vai além desse prédio. O que Deus tem para essa igreja vai além desse espaço. Pastor, mas como essas coisas vão acontecer? Como não é comigo, não é com você? A nossa parte é crer que Deus, Ele está traçando um novo caminho. A Bíblia diz, eu abrirei um caminho no meio do deserto. Sabe, no deserto não tem socorro, tem provisão. É sério, parece que eu vejo o Senhor confessando, crendo e batendo, 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 batendo. E a palavra que vem ao meu coração é, aquele que bate, a porta abre. Deixa eu falar algo para você que faz parte dessa igreja. É muito bom congregar e ter um local. Mas sabe de algo? Eu percebo planos de multiplicação acontecendo de maneira sobrenatural. Você vai chegar na igreja e você vai falar, tanta gente chegou aqui nesse local. Como a igreja teve um salto tão grande de pessoas? Como essas coisas aconteceram? Deixa eu dizer algo para você. Existe um Deus que está trabalhando nos bastidores. E embora você não veja as coisas acontecer, coisas estão sendo geradas no Espírito. E essas coisas vão se manifestar aqui nessa terra. Vocês entraram num tempo de expansão, de ser esticado.
E sabe de algo? Deus só estica para promoção. Deus não estica para você morrer, não. Deus te estica para você ser promovido. Deus é bom. E sabe, pastor, eu percebo muitas pessoas chegando. Sério, verdade. Eu percebo pessoas chegando. Pastor, da onde essas pessoas vão chegar? Deixa eu dizer algo para você. O povo estava no meio do deserto. O povo estava com fome. Chegaram para Moisés e falaram: Moisés, nós estamos com fome. Moisés disse: Senhor, esse é o seu povo. A provisão tem que vir. A Bíblia diz que veio um vento. Antes de qualquer mudança, tem uma manifestação sobrenatural do Espírito. E eu percebo no meu coração o Espírito de Deus soprando um vento. Não, você não entendeu. Eu percebo Deus soprando um vento sobre essa igreja. Não é um vento de destruição, mas é um vento que vai trazer provisão e vida sobre essa igreja. E a Bíblia diz que quando o vento soprou, a provisão veio junto com o vento. A Bíblia diz que o povo estendia a mão e pegava a provisão. Porque a provisão não vem de forma natural, a provisão vem de forma sobrenatural. E deixa eu profetizar algo sobre a sua vida. Se prepare, porque você vai provar de provisões sobrenaturais sobre a sua vida. Tem provisão sobrenatural chegando sobre a sua casa. Tem provisão chegando de maneira sobrenatural sobre a sua empresa. Tem provisão chegando de maneira sobrenatural sobre a sua família. Pastor, você é doido, maluco? Não, eu sou muito crente. Eu não planejei dizer nada disso. Mas eu percebo que essa é a nota que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Eu percebo literalmente, quando eu olho para esse espaço, eu não vejo esse espaço. Eu vejo um outro espaço. Pastor, mas o senhor não sabe da nossa realidade. Não, não sei, eu sei da realidade do céu. A realidade do céu é a seguinte: libere a palavra profética e você vai ver as coisas acontecer. O que eu estou liberando aqui é uma palavra profética. Pastor, não acho que os seus planos são grandes. Não, não são. Planos que surgiu ao seu coração e você fala: nossa, isso é coisa da minha cabeça. Não, você não teria capacidade para pensar essas coisas. É o Espírito de Deus trazendo a perfeita vontade do coração de Deus para o seu coração. Então, essa era a primeira coisa que eu tinha que falar. A segunda é com uma moça que está aqui atrás. Que você. Qual o seu nome? Michele, deixa eu te dizer algo. A Bíblia diz que Abraão, ele deu uma missão para um dos seus servos. E ele disse assim: olha, eu quero que você vá e traga uma esposa ao meu filho. E ele disse: não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa certa. O servo, antes de sair, ele faz uma oração. E ele diz: Senhor, eu preciso encontrar uma pessoa. Mas essa pessoa, ela tem que ter o coração de servo. E ele diz assim: olha, a pessoa que der água para mim e para os meus camelos, essa é a mulher que eu vou levar. Sabe, ele chega em um determinado local e ele se encontra com Rebeca. Rebeca está fazendo os afazeres dela e ele diz para Rebeca: Rebeca, tem como você servir água para mim? Rebeca não sabia da oração. Rebeca vai, ela pega água para ele e ela diz assim: olha, eu não vou servir só você. Eu vou servir os seus camelos também. Eram 10 camelos, era muito trabalho. Mas sabe de uma coisa? Quem está disposto ao serviço, sabe que o serviço muda a vida. Sabe, Rebeca começa a servir os camelos e ela não imaginava que o serviço mudaria a vida dela. Sabe, quando eu olho para você, eu vejo Deus te colocando diante de um serviço que muitas pessoas acham, não, é muito pesado para ela. Não, é muito trabalhoso para ela. Mas sabe de algo? Deixa eu te dizer, o serviço vai mudar a sua vida. Você está entrando em uma fase da sua vida onde tudo aquilo que você plantou, e Deus não se esqueceu. Tudo aquilo que você fez, Deus não se esqueceu. Sabe, eu vejo você exatamente como Rebeca, você servindo e ela não imaginando que a vida dela seria mudada por conta do serviço.
Deixa eu dizer algo para você. Eu vim aqui nessa noite profetizar sobre a sua vida. Tudo aquilo que você plantou em serviço, tudo aquilo que você tem plantado em serviço, isso vai mudar a sua vida em todas as áreas da sua vida. Deixa eu dizer algo, a sua vida vai ser afetada pelo serviço que você já fez e está fazendo. Assim como Rebeca, mudou a vida de Rebeca. Rebeca estava servindo e ela não imaginava que o serviço estaria dando um novo rumo para a vida dela. O seu serviço está dando um novo rumo para a sua vida. E eu percebo literalmente, você começou a cantar a segunda música e Deus colocou no meu coração Salmo 92. E como não se lembrar do Salmo 92? O salmista disse: Deus derrama sobre mim um óleo fresco. E o que eu percebo nessa noite acontecendo aqui é Deus derramando sobre a sua vida uma unção fresca para um novo tempo. E eu percebo literalmente Deus trazendo novas inspirações ao seu coração. Essa unção, ela despedaça o jugo e dá uma nova velocidade. Pronto, essa é a palavra, uma nova velocidade. Você cantou aqui velozmente, estou correndo velozmente, e você não imaginaria que Deus estaria derramando uma unção sobre você, que te faria correr como a corça. E eu quero declarar sobre a sua vida, essa nova unção, te tocando agora. É uma nova unção sobre ela. E um novo tempo começando. Inspirações, composições, direções e ousadia sobrenatural. Deixa eu dizer algo para você. Você vai ver essa moça tão cheia do Espírito. Eu vou usar essa expressão e algumas pessoas vão se escandalizar. Você vai ver ela tão possuída do Espírito, que você vai falar, ela está doida. Não, ela não está doida. Deus derramou uma nova unção e ela está fluindo com essa nova unção. E essa unção vai se mover na área de cura, aonde pessoas e mulheres serão curadas de depressão, de opressão, ao ouvir as canções que você vai ministrar. Eu percebo mulheres sendo libertas pela unção que vai fluir através da vida dela no louvor. É um novo tempo sobre ela. E é interessante que quando Deus derrama a unção sobre alguém, a unção não beneficia aquela pessoa. A unção que Deus derrama sobre aquela pessoa é para beneficiar outras pessoas. E a terceira palavra, eu já vou para a palavra. Meu Deus do céu, me ajuda hoje. E a terceira palavra, Deus disse: libere a palavra para a igreja. Pastor, mas que palavra que o Senhor vai liberar para a igreja? Eu não sei, querido, se você pode crer. Ontem, aqui nessa igreja, aconteceu algo comigo, foi pessoal, ok? Comigo. E Deus disse para mim: você não percebeu, mas um projeto começou. Eu falei assim: como assim um projeto começou? Deus disse: você não percebeu, mas um projeto começou. Ontem, eu nem vou falar a pessoa que foi, mas ela vai saber o que foi. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero semear na sua vida. E queridos, eu já recebi inúmeras ofertas. Inúmeras. Assim, muitas. E quem me conhece sabe que eu não prego por ofertas, porque a minha fonte continua sendo o Senhor. E o Senhor disse para mim: olha, através dessa oferta, uma multiplicação vai acontecer sobre a sua vida. Eu falei: isso eu creio. Hoje de manhã foi pregado sobre isso na minha igreja. E eu recebi tudo. E Deus disse: existe algo para acontecer nessa igreja, que é um rompimento financeiro. Note o que eu estou te falando. É um rompimento financeiro.
E esse rompimento financeiro, ele vai desencadear com que você e a sua família seja afetado por isso. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, Faraó quis negociar com o povo e disse assim: olha, deixa os seus bois, vocês podem ir. Deixe parte das suas coisas, podem ir. Aí Deus disse assim: não, vocês vão sair, mas não vai ficar nenhuma unha. Vocês vão levar tudo. Nós achamos que quando nós nos convertemos, nós perdemos algumas coisas e é normal, não é. Quando você se converte, tudo se converte. Quando você aceitou a Jesus, tudo vem para Jesus. Inclusive os seus bens. Inclusive os seus recursos. E eu percebo, pastor, um destravamento na área financeira. É sério, queridos. Queridos, eu não faço isso, eu não ministro sobre isso. Mas eu percebo um destravamento na área financeira. E anote o que eu vou te falar. Ontem eu falei sobre algumas conexões que vão acontecer. Mas eu percebo isso com mais intensidade no meu coração. Se prepare, queridos, porque você vai ser conectado a pessoas que você ainda não conhece. Pessoas que não fazem parte da sua agenda vão se conectar a você. Elas vão se conectar a você, para que o propósito que Deus estabeleceu na terra seja cumprido. Eu já provei disso, e isso vai acontecer na vida de algumas pessoas. Dívidas que você falou que não seriam capazes de serem saldadas, você vai ver a boa mão de Deus entrando em tudo isso e fazendo com que milagres financeiros aconteçam. Agora deixa eu dizer algo para você. Quando essas coisas acontecerem, não deixe de lado a sua fidelidade ao Senhor. Eu percebo intervenção na área financeira. Pastor, você é maluco? Não, eu não sou maluco, eu estou liberando uma palavra profética. Ah, pastor, quer dizer que eu faço a dívida e Deus tem que pagar? Não, não, não. Dívidas que são feitas de maneira, você fez, você tentou pagar, não conseguiu. Por alguma forma, por algum motivo que eu não tenho nada a ver com isso. Eu percebo Deus entrando com provisão, para que essas coisas sejam saldadas de maneira sobrenatural. Sabe, vão ligar para você e vão querer renegociar aquilo que já tinha sido renegociado. E não se assuste se pessoas ligarem para você e disserem: ó, eu não quero mais, está cancelado, está pago. Pastor, você é maluco, doido? Não, eu sou crente, eu já vi isso acontecer. Mas agora fica um alerta para você: quando essas coisas acontecerem, não esqueça da sua fidelidade para com o Senhor. Eu percebo Deus, Ele iniciando um novo começo na vida de pessoas. É interessante, queridos, eu prego essa palavra há mais de 30 anos. Raras são as vezes que eu falei sobre isso. Se foi 3 ou 4, foi muito, em 30 anos. Eu tenho muito temor para falar de finanças, mas eu percebo uma direção de Deus, e Deus rompendo barreiras, para que você seja alcançado. Eu quero que você vire para o seu vizinho e diga para ele assim: se prepare, porque rompimento chegou na sua vida. Deixa eu falar algo aqui. Não faça da provisão algo eterno. Ah, Deus proveu, nossa, tá bom, e eu vou ficar aqui. Não. Deus não quer que a sua provisão temporária se torne eterna. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Deus não deseja que a provisão temporária seja o seu destino. Porque
Deus vai se mover com provisão na vida de pessoas aqui. Mas não ache que isso é o seu ponto final, não é. A provisão é algo temporário. O que Deus tem para você é muito mais do que provisão. A provisão, entenda isso, é algo temporário, não é uma morada para você. Pastor, você é maluco? Não, queridos, eu anotei aqui. Pastor, eu preciso de provisão para tal coisa. Ok, a provisão chegou, não quer dizer que aquilo seja algo eterno. Eu vou dar um exemplo aqui. Não é porque você está pagando aluguel que você vai ter que pagar aluguel para sempre. Eu vou falar de novo. Não é porque você está pagando aluguel que você vai ter que pagar aluguel para sempre. O que Deus tem para mim e para você é muito mais do que um aluguel pago. O que Deus tem para mim e para você é uma casa que seja sua, com o seu nome. Pastor, você é maluco? Não, querido, eu estou debaixo de uma inspiração aqui. Ah, pastor, olha, eu estou queridos, eu já criei para o bilhete do ônibus. E estava tudo certo. Eu estava crendo para aquilo. Mas aquilo não era eterno. Porque quem anda em fé não tem provisão como eternidade. O que Deus fez por você hoje, amanhã não serve. Deus quer nos dar novas experiências. O maná que Deus mandou para o povo não era para todo dia. Não adiantava acumular. Não, eu vou acumular. Não. Todo dia Deus tinha algo novo, provisão nova. O que eu estou dizendo para você é que a provisão que você desfrutou ontem não serve para hoje. Deus tem uma nova provisão para você hoje. Não, pastor, olha, eu fui provido lá e eu vou guardar, eu vou acumular. Deixa eu dizer algo para você. O maná de ontem não serve para hoje. O tema desse congresso é mergulhando no Espírito. Não ache, queridos, que a unção de ontem, ela foi boa para ontem. Ela marcou o seu tempo ontem. Mas entenda algo, Deus tem uma unção fresca para mim e para você. Eu percebo um tempo de intervenção sobrenatural, sério. Pastor, o que é uma intervenção sobrenatural? É você seguindo, meu Deus do céu, por que eu entrei nisso? É você seguindo o seu curso natural e Deus aparece no seu curso natural. Vou dar um exemplo aqui. Eu até fiz uma brincadeira com o pessoal, brincadeira não. Eu hoje à tarde, eu tive culto pela manhã, congreguei. Depois eu fui para casa, fiz algumas coisas, passei na igreja. E eu passei na igreja com o propósito de pegar minha Bíblia e o meu tablet e vir para cá com eles. E eu acabei esquecendo. Não peguei nem a Bíblia, nem o tablet. Aí eles falavam, não, assim que é bom, que aí o senhor é guiado pelo Espírito. Eu falei, não, mas guiado eu sou. Deixa eu dizer algo para você. O que eu estou falando, eu não planejei de falar. Mas Deus planejou de comunicar para você. Moisés, ele passava todo dia pela sarça. Todo dia Moisés passava diante daquela sarça. Só que teve um dia que Deus falou assim, hoje vai ser diferente. Porque ele não vai encontrar a sua sarça, ele vai me encontrar na sarça. Você pode fazer o trajeto todo dia. Você pode fazer o percurso todo dia. Você pode fazer a sua rotina todo dia. Mas tem um dia que Deus olha e fala assim, eu vou encontrar você naquele todo dia. E eu quero declarar na sua vida que Deus vai te encontrar nas coisas que você faz todo dia. Moisés viu a sarça todo dia. Um dia Moisés passa naquela mesma sarça, ele não vê a sarça, porque Deus estava lá. Ele falou, eu passei aqui todo dia, a sarça agora está diferente. Por quê? Porque Deus estava lá. Deixa eu dizer algo, você vai encontrar Deus lá no seu trabalho, que você acha que é algo comum. Deus vai se manifestar lá. Deus vai se manifestar no ônibus. Deus vai se manifestar você tomando café. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem novidade para mim e para você todo dia. Eu quero que você olhe para o seu vizinho, chacoalhe ele, depois você pode sentar, diga para ele assim, se prepare, porque o tempo do extraordinário já começou sobre a sua vida.
Aleluia. Aleluia. Ó que eu levo essa banda lá para Guarulhos, viu, pastor? Meu Deus do céu, que coisa boa. Meu Deus do céu, que coisa boa. Deixa eu ver por onde eu começo agora. Não, na verdade já começou. Deixa eu ver qual o caminho que eu vou seguir agora. Ok, vamos lá. Glória a Deus, queridos. Queridos, eu estou bem feliz de estar aqui. De verdade. Muito feliz, muito satisfeito. Ministério de Música, se vocês quiserem sentar um pouquinho, daqui a pouco a gente sobe e vamos fazer um movimento santo daqui a pouco aqui. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Que coisa boa, viu? Muito bom estar aqui, queridos, mais uma vez nessa noite. Bom estar com vocês aqui, adorando ao Senhor, servindo a essa casa, a essa mesa. Hoje eu trouxe reforço, porque ontem eu acho que algumas coisas eu pesei, aí hoje eu falei, bom, vou levar reforço. Então hoje eu trouxe 3 reforços. Trouxe minha esposa, fique de pé, Evelyn. Trouxe Evelyn, Samuel está na sala, que é o meu menor. Trouxe também o Val. Fique de pé, Val. Val é um dos ministros da nossa igreja. E eles falaram, o Val já tinha falado, não, eu vou com o senhor. Eu falei, vai para onde? Ele falou, não, eu vou para Praia Grande, eu vou para Sorocaba, eu vou para Jundiaí. Aí eu falei assim, rapaz, tu vai em todo canto. Ele falou, onde o senhor for, eu quero estar junto com o senhor. Eu falei, amém. Ontem eu acabei vindo só, que tinha algumas atividades na igreja. Aí a Evelyn disse para mim, eu vou com você hoje. Eu falei, glória a Deus, vamos lá para o povo te conhecer, saber quem é que ora por mim, quem é que intercede por mim, quem é que aguenta minhas crises existenciais, quem aguenta a minha chatice. Não, pastor, o senhor não é chato, você me conhece daqui. Meia hora, 40 minutos. Agora, quem me conhece há mais de 20 anos é ela. Pastor, ela te conhece há mais de 20 anos. Nós estamos casados há 18, namoramos 1 ano e 2 meses, porque crente não namora, crente assume compromisso e casa. Vou falar de novo, crente não namora, assume compromisso e casa. Ah, pastor, eu não tenho condições. Se você esperar a condição para casar, você nunca vai casar. Você toma um passo de fé e faz. Amém? Então, nós estamos casados há 18 anos, namoramos 1 ano e 2 meses. E estamos servindo ao Senhor todo esse tempo. Amém? Então, eu acho que a pessoa que mais pode falar de você é quem mora com você. Amém? Então, hoje eu trouxe reforço. Então, eu tenho que pregar certo. E já começou bagunçado. Porque se eu não prego certo, ela me corrige. Mas glória a Deus por isso. Amém? Eu quero só continuar a mensagem de ontem. E eu quero trazer algo que vai te ajudar na sua caminhada cristã. Amém? Nós temos ali alguns minutos. Eu prometo que eu não vou me estender. Ser fiel ao tempo que eu tenho proposto. Mas eu quero que você preste atenção naquilo que Deus quer comunicar para você. Amém? Ontem, quem sabe o livro que eu li ontem aqui? Quem pode me dizer? Qual o capítulo? Qual o versículo? O povo está crente mesmo, viu, pastor? Graças a Deus por isso. Então eu li lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, aonde a palavra de Deus nos mostra que no princípio Deus criou os céus e a terra,
E no versículo 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Deus olhando para a terra sem forma e vazia, Deus não ficou lamentando que a terra estava sem forma e vazia. Porque uma coisa é você olhar para a situação que você não quer que ela esteja daquela forma e você ficar falando da situação. E uma coisa é você olhar a situação e você falar para a situação. Sabe, queridos, o que Deus ele deseja de mim e de você, Ele não quer que eu e você olhemos para a situação e nós fiquemos falando da situação, mas que você fale para a situação, como ela deve ser. Isso é fé, é você olhar o caos e você não ficar falando do caos. Amém? Porque, queridos, o caos ele comunica você, ele fala para você. E se você ficar focado naquilo que está errado, você nunca vai focar naquilo que vai dar certo. Vou falar de novo. Se você ficar focado naquilo que está errado, você nunca vai encontrar saída. É por isso que quando um problema aparece diante de você, você não pode focar no problema. Você tem que focar na solução. Amém? Por quê, queridos? A solução sempre vai te trazer, vai te levar para a zona da fé. E você olhar para o problema vai te levar para a zona da incredulidade. Então Deus, ele viu o caos e ele entendeu que alguma coisa deveria ser feita com aquilo. Então Deus vê a terra sem forma e vazia e ele começa a entrar em ação falando o quê? Liberando uma palavra. A palavra viabiliza, a palavra muda, a palavra transforma. Amém? Quando você pega, querido, os evangelhos e você vê Jesus se movendo, você vê que Jesus, tudo que ele fazia através da palavra. Porque a palavra é a base de tudo. Amém? Tudo criado por conta da palavra. Tudo que existe, tudo que nós vemos, foi criado através da palavra. E Deus, ele colocou dentro de mim e para você o poder de criar coisas através da palavra. Tiago diz que nós temos um poder na nossa boca, o poder de vida e o poder de morte. E diz que quando nós bem usamos, nós vamos colher. Assim como nós, se nós usarmos a palavra de maneira errada, nós vamos colher aquilo também. Mas sabe, queridos, nessa noite, eu quero que você tenha a mesma visão que Deus teve. Deus, ele olhou para o caos, mas ele não falou sobre o caos. Olhe para o seu vizinho, chacoalhe ele, dê um sorriso para ele e diga assim: Deus olhou para o caos, e diga aí, ele não focou no caos. Sabe, queridos, Deus olhou para a terra que estava sem forma e vazia, mas mesmo a terra sem forma e vazia, Deus entendeu que a terra tinha um potencial. Sabe, queridos, é interessante que nós, muitas vezes, nós olhamos para pessoas e nós falamos assim: não, fulano, será que pode vir alguma coisa boa dali? Não é assim, às vezes a gente olha para alguém e fala assim: meu Deus do céu, ali é só Deus, e graças a Deus que é só Deus mesmo. É interessante, queridos, que muitas vezes a nossa ótica é um pouco diferente da ótica de Deus. Olhavam para Saulo e falavam assim: Saulo é um matador de cristãos. Aí Deus move uma pessoa chamada Ananias e diz: Ananias, vai à rua direita, você vai encontrar um homem, ele vai estar orando, você vai impor as mãos sobre ele e ele vai recuperar a vista. E é interessante que quando Deus fala com Ananias, Deus fala com Saulo. Saulo está cego orando e Deus traz uma visão, oh glória, Deus traz uma visão no coração de Saulo. E a visão que Saulo tem era: um homem entra, põe a mão e você volta a ver. Saulo estava cego fisicamente, mas ele tinha visão. Sabe, queridos, você pode não enxergar muito bem, mas o que Deus quer colocar dentro de você é uma visão. Se você tem uma visão, você tem tudo. Ah, agora eu entendi por que eu cheguei nessa parte. Sabe, pastor, se você tem uma visão, você tem tudo. Os seus olhos podem até não comunicar a visão que está no coração, mas quando você tem uma visão, Deus fala: acredita que aquilo vai acontecer. E olha só que interessante, quando Deus dá uma visão a um homem, Ele dá a visão para que outro se mova, para que a visão se cumpra. E eu entendi por que eu comecei a pregar isso. Sabe, pastor, Deus comunica a visão aqui, mas move lá. Não, você não entendeu. Deus comunica a visão aqui e move pessoas lá.
E eu creio que nessa noite Deus está colocando visão no coração de algumas pessoas. Sabe, querida, a visão que Deus coloca aqui, Ele está levantando pessoas lá para que a visão se cumpra. Está Saulo lá orando, não estava vendo nada. Deus coloca uma visão no coração de Saulo. Só que não coloca só a visão, Deus coloca o cumprimento, comunica a outra pessoa. Deus diz para Ananias: Ananias, se levanta. Mas se levantar por quê, Senhor? Porque tem uma pessoa com visão. Meu Deus do céu. Ananias, levanta por quê? Levanta porque tem uma pessoa com visão. E quem tem visão, a visão tem que cumprir. Como? Aí Ananias pergunta: Senhor, quem é essa pessoa? É Saulo. Ananias diz assim: não, aquele não. Senhor, o senhor já ouviu falar dele ou o senhor está desatualizado? O senhor não leu o jornal não de hoje? Saulo é aquele homem que mata os cristãos. Saulo é o homem que prende os cristãos. Senhor, como assim? Ananias, olha, coloque algo na sua cabeça. Eu coloquei uma visão dentro dele. E a visão que ele tinha é que um homem chegava e impunha as mãos e ele era curado. Eu fico imaginando Ananias, assim como eu e como você, julgando Saulo pela aparência. Mas Deus não julga ninguém pela aparência. Deus olha para as pessoas e Deus vê o coração. Aquilo que nós dizemos não tem jeito, Deus olha e fala: é um grande pregador. Aquilo que nós dizemos não vai produzir, Deus diz assim: já produziu. Aí de repente Ananias diz assim: Senhor, ele mata cristãos. Aí Deus só responde a Ananias da seguinte forma: vai. Vai por quê? Porque ele é um vaso precioso para mim. Eu fico imaginando Ananias, né? Senhor, pode quem manda, obedece quem é crente, né? Ananias chega e diz assim: Senhor, eu tenho que ir. Ele diz: tem. Ananias levanta, vai. Aí Ananias vai na rua, porque Deus deu nome. Olha só que interessante, queridos. Quando Deus coloca uma visão no seu coração, Ele sabe aonde te achar. Quando Deus coloca uma visão no seu coração, você pode até tentar se esconder, Deus te revela. Um homem e uma mulher com visão, Deus começa a mostrar ele. Ele se torna aparente, ele se torna evidente. Deus disse: olha, você vai descer na rua direita. Deu o nome da rua, deu o nome do dono da casa e deu aonde ele estava. Para quê? Para que a visão se cumprisse. Deixa eu dizer algo para você: se você tem uma visão de Deus, não ache que é grande demais. Se Deus colocou uma visão dentro de você, você pode correr para onde for. Deus levanta alguém para ir atrás de você. Olha para o seu vizinho e diga: você tem uma visão aí? Então diga para ele: se prepara, porque Deus está levantando pessoas. Olha só que interessante, Deus olha para o caos e Ele vê um potencial na terra de produção. Deus olha para a terra estava sem forma e vazia. Deus vê Ele olha e fala assim: ué, tem potencial para produzir. E sabe, queridos, e aqui eu aprendo algo com Deus. Nós não podemos olhar para aquilo que está faltando e deixar os nossos olhos naquilo que está faltando. Querido, se você ficar olhando para aquilo que falta, você nunca vai focar naquilo que você tem. Você deixa de agradecer o que tem por aquilo que você não tem. E quando você deixa de agradecer aquilo que você tem, você entra num terreno perigoso chamado murmuração. E Deus nos colocou para que nós arrancássemos do nosso meio murmuração. Pare de olhar aquilo que você não tem. Foque naquilo que você tem, porque o milagre, aquilo que você tem, é aquilo que vai desencadear um milagre na sua vida. Queridos, você já parou para pensar que o milagre nunca vai acontecer daquilo que você não tem, sempre acontece do que você tem? Pastor, do que eu tenho, exatamente. E nós muitas vezes, nós que somos líderes, nós às vezes somos tentados a chegar de repente num culto, de meio de semana, onde todo mundo trabalha, aí de repente tem 10 pessoas, e nós falamos: poxa, tem só 10 pessoas. Nós olhamos mais aquilo que está vazio do que aquilo que está cheio. E quando nós temos essa perspectiva, nós estamos caindo em um erro, e murmuração pode chegar no nosso coração. Queridos, nunca olhe aquilo que você não tem. Olha aquilo que você tem.
Eu me recordo que Deus colocou uma visão no meu coração, uma nota para a igreja local, e Deus disse, faça um culto de quinta-feira de manhã, 7 horas da manhã. Eu falei, São Paulo, cidade corrida, Guarulhos, povo trabalhando. Como que eu vou fazer um culto quinta-feira, 7 horas da manhã? Falei para algumas pessoas que Deus tinha colocado essa nota no meu coração. Algumas pessoas disseram, hein? Outras eu acho que olharam e falaram assim, lá vem o pastor de novo com as loucuras dele. Mas sabe, queridos, visão que Deus coloca dentro de você, Ele faz cumprir a visão. Conversei com algumas pessoas pegaram juntas e algumas pessoas não pegaram juntas. Pastor, o que você fez com as que não pegaram nada? Eu tenho que focar nas que pegam juntas. Peguei essas pessoas que pegaram juntas, fomos fazer o culto. Primeiro culto, deu 90 pessoas. Eu estou falando de um culto de quinta-feira de 7 horas da manhã. Não estou falando de um culto de domingo. Culto de quinta-feira, 7 horas da manhã. Deu 90 pessoas. Aí chega sempre o Sambalate e Tobias, querendo diminuir a obra que Deus está fazendo. Aí eu falava, não, veio esse povo porque é o primeiro. Segundo, 96. Sabe, pastor, não desista por relatório de pessoas. Se Deus colocou uma visão no seu coração, pegue junto com aquelas pessoas que pegam junto com o Senhor. Pare de olhar os relatórios negativos. Pastor, deu errado isso, deu errado aquilo, não tem problema, deu errado, mas eu estou olhando para aquilo que está dando certo. Sabe, querido, foque naquilo que está dando certo. Porque aquilo que está dando certo é o que traz multiplicação. Vou falar de novo, aquilo que está dando certo é o que traz multiplicação. Se você ficar focando, querido, naquilo que está errado, se você ficar focando no caos, você nunca vai sair do caos. Se você ficar focando no problema, você nunca vai sair do problema. Está lá Jesus no meio da multidão, aí a multidão está com fome, Jesus chega e diz assim, olha, o que vocês têm aí? Aí chegam para o menino e diz assim, Senhor, tem um menino aí, ele tem 5 pães e 2 peixes. Para os matemáticos, aquilo não dava para nada. Para Jesus, aquilo era um milagre. Jesus chega e fala assim, me deu os pães. Eu, se fosse um menino, eu ia sair correndo com o meu lanche. Na escola, a gente já comia escondido para não dividir com os outros. Às vezes, quando tinha condições de levar um lanche, a mãe preparava lá um pão com mortadela, fazia aquele quisuco naquela garrafinha. Não adianta você dizer que não, a sua cara denuncia que você é quase da minha idade. A mãe fazia o suco, colocava lá, fazia aquela lancheira, levava. Chegava a hora do intervalo, a gente fazia o quê? Eu procurava um canto, pegava assim, abria, para não dividir. Ah não, pastor, eu dividia, ok, glória a Deus pela sua vida. Eu pegava o suco assim, olhava de um lado para o outro. A hora que eu ia dar a golada, alguém olhava de longe, Quando tinha condição de levar Yakult, quem divide um Yakult, gente? Tem que dar algo Yakult, é algo exclusivo, é só seu. Aí está o menino lá assistindo. De repente olham para o menino e diz assim, Jesus pergunta o que tem, olham para o lanche do menino e diz assim, tem um lanche do menino. Aí Jesus ele vem nos ensinar algo que pode mudar a nossa vida. Aquilo que eu disse ontem, assim como é no céu, seja feito na terra. Na terra não, no céu não tem murmuração, no céu tem gratidão. Quer mergulhar no Espírito, queridos? Tem uma vida de gratidão. Uma vida de murmuração, ela vai fazer com que você morra afogado. Uma vida de gratidão, ela vai fazer com que você seja uma pessoa plena, completa. Pastor, eu não tenho tudo que eu quero, mas você tem tudo que precisa. Pastor, olha, eu não tenho picanha na minha casa, mas você tem um arroz e feijão maravilhoso que só você sabe fazer. Jesus, ele pega aqueles pães e aqueles peixes.
E a Bíblia diz que ele pega, levanta aos céus. Era pouco, mas ele decidiu cumprir um princípio. Eu não sei se você prestou atenção, mas ontem e hoje eu estou falando sobre princípios. Ele pega os pães, ele pega os peixes, e a Bíblia diz que ele eleva os olhos aos céus, e a Bíblia diz que ele dá graças. Ele não come para agradecer depois, ele agradece antes. Porque quando você agradece antes, a multiplicação acontece. Sabe por que você fala que seu salário não dá? Porque você reclama antes de agradecer. Você recebe e diz assim, esse salário não dá para nada. Sabe o que vai acontecer? Exatamente isso. Você mata a sua semente quando ela chega na sua mão. E nós aprendemos ontem que as nossas palavras são sementes. Deus falou com a terra e a terra teve que produzir. Ah, pastor, mas o que eu recebo é tão pouco. É pouco porque você não aprendeu a dar graças por aquilo que chega. Jesus pega os pães, os peixes, levanta aos céus. E a Bíblia diz que ele dá graças. Depois que ele dá graças, ele junta os seus discípulos. E ele diz assim, agora entreguem. Pastor, mas era só 5 pães e 2 peixes. Aí você que é racional, você que estudou matemática, economia, e você que não crê em nada do que está sendo pregado, me explica isso. Como 5 pães e 2 peixes alimentam no mínimo 5.000 homens? Me explica aí, você. Como que 5 pães e 2 peixes, agradecidos, alimentam essas pessoas? E a Bíblia diz, não só alimentam, a Bíblia diz que sobram. Pastor, como sobra? É simples. Quando você agradece o que você tem, não falta, sobra. Se eu posso falar isso aqui, sabe uma chave para multiplicar a igreja? É agradecer pelo que já tem. Ah, pastor, fulano faltou. Agradece pelo que já tem. Eu me recordo, fazem 5 anos que nós assumimos a igreja. E quando nós assumimos, nós tínhamos algumas coisas, mas faltava muita coisa. Faltava muita coisa na igreja. E eu me lembro que eu vou usar essa expressão aqui, eu fiz uma campanha. Eu comecei a ficar grávido das coisas. Como? Eu chegava aonde as coisas que eu não tinha, eu não olhava. Eu falava, pai, obrigado porque eu já tenho. Obrigado porque já chegou. Obrigado que está aqui. Chegava nas cadeiras da igreja e começava, pai, obrigado. Está cheia. Oh, glória. Está cheia. Pela manhã eu entrava, ou às vezes nos cultos de oração de quinta-feira, chegava nas cadeiras e falava, pai, obrigado, porque está cheio. Está cheio. Obrigado, pai. Gente. Até que um dia estou eu lá, desci no culto, o diácono desesperado, pastor, desesperado, corre de um lado, corre para o outro, vai de um lado, vai para o outro, fala, pastor, me ajuda. Eu falei, eu te ajudar? Então o negócio é sério mesmo. Ele falou, pastor, não tem lugar para o povo sentar, faz o quê? Eu falei, não, isso não é um problema, isso é oração. Ele falou, pastor, vou ter que pegar as cadeiras de plástico lá em cima, descer as cadeiras. Eu falei, meu filho, pega as cadeiras. Pastor, e agora o que a gente faz? Eu falei, coloca cadeira, deixa o povo de pé, faça o que você quiser, coloque o povo sentado nos corredores. Aquilo ali era o quê? Era a resposta de uma vida de ação de graças. Você nunca vai chegar em lugares altos se você não souber agradecer pelos lugares baixos. Vou falar de novo, você nunca vai chegar em lugares altos
se você não souber agradecer pelos lugares baixos. Quando você aprende a gratidão nos lugares baixos, Deus fala, está pronto para a próxima fase. Deus, ele olha para a terra tinha um potencial de produzir. Deus não fica falando, mas e agora? A terra está sem forma e vazia. Não, Deus libera a palavra, e quando Deus libera a palavra, a terra começa a produzir. Porque, queridos, a terra estava lá e ela precisava de algo para ativar ela a produzir. E o que ativa as coisas são as nossas palavras. Esse mundo, queridos, ele é movido por palavras. Os cientistas comprovaram algo que já estava na Bíblia. Eles disseram o seguinte, fizeram um experimento, onde alguns objetos, a pessoa só falava positivo, e o outro só ouvia negativo. O que ouvia positivo ficou bem, cresceu. O que ouvia negativo apodreceu. Porque, queridos, você pode não concordar comigo, mas pega a ciência. A ciência comprova tudo aquilo que está escrito. As nossas palavras produzem um poder sobrenatural sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Aí a minha pergunta para você é, o que você tem falado? Ah, pastor, olha, a minha vida não dá certo e vai continuar não dando, porque você só fala errado. Ah, pastor, eu não vou dar em nada e vai continuar, porque você tem falado isso. Pare de falar errado. Dá um sorriso para o seu irmão e diga assim, pare de falar errado. Fala errado, fica celebrando, queridos. O que deu errado. Celebra mais a falta do que aquilo que Deus faz. Você já parou para pensar que tudo que é negativo toma uma proporção maior do que aquilo que dá certo? Eu vou dar um exemplo. Você está crendo para acontecer, para você... Eu vou dar um exemplo, tá? Você está crendo para uma moto. Um exemplo, tá? Você está crendo para uma moto. Estão crendo ali, ó. Você está crendo para uma moto. Aí você crê, confessa, oferta, dizima, corre, dança. Ah, pastor, por que corre e dança? Porque nós celebramos antes de ver o resultado. Ah, eu não concordo com isso. Fica tranquilo, queridos, isso é só para quem crê mesmo. Quem é incrédulo não prova dessas coisas, não. Aí a moto chegou a moto. Aí você, pastor, a minha moto chegou, você chega dando grau na igreja, Faz isso não. Isso aí não é de Deus não. E você que tem moto, que fica dando você precisa se converter. Isso aí não é de Deus não. Negócio de ficar atrapalhando o sono dos outros lá, não é de Deus não. Aí você chega na igreja com a moto toda feliz. Oh, glória, chegou. Aí você está saindo, o pneu da moto fura. Parece que dá mais repercussão o pneu que furou do que a moto que chegou. Por quê? Às vezes você celebra mais o que dá errado do que o que dá certo. Eu aprendi uma coisa. Esses dias, eu troquei de carro. Esses dias, já faz um tempo, troquei de carro. Estava crendo para um carro maior, um carro de crente, um carro ungido. Carro que o pastor Bud tinha falado que eu tinha que ter. Troquei, o carro chegou. Bênção. Estou andando, tive que trocar um pneu do carro. Eu estava acostumado com o carro antigo, pneu baratinho. Quando eu fiz o orçamento do pneu do carro, eu falei, Jesus, você me deu o carro, eu preciso dar condição para o pneu também. Aí eu entrei, fiz o orçamento, tudo. Eu tive a tendência a reclamar que eu ia ter que trocar o pneu do carro. Na hora o Espírito Santo falou, ei, você tem um carro. Aí eu olhei e falei assim, glória a Deus, eu tenho um carro. Mas deixa eu dizer algo para você, quando eu não tinha, eu dava glória a Deus porque eu podia andar.
Ei, aprenda a celebrar a fase que você está. Pare de só olhar as coisas que dão erradas. Não dá errado só para você, dá errado para todo mundo. Mas quando nós aprendemos a focar naquilo que é certo, nós vamos crescer e estar pronto aí para uma nova fase. E deixa eu colocar algo aqui, porque quando eu digo que as coisas dão erradas, a Bíblia diz que a chuva cai no telhado do ímpio e do justo. Não chove só sobre a sua casa, chove na casa do ímpio também. Mas nós temos algo que tem sido ensinado para nós, é de nós celebrarmos a fase que nós estamos. Deus olhou para o caos e não ficou falando, ei, até agora? Está sem forma, está vazio. Calma aí, mas tem potencial para crescer. Tem potencial? Então vamos mudar? Muda como? Falando. Pare de celebrar o que dá errado. Pare de focar naquilo que dá errado. Pare de ser negativo. Pare de não acreditar nas pessoas. Pare de querer afogar o sonho das pessoas. A pessoa chega para você e fala assim, vou montar um negócio, você misericórdia. Não faz isso não. Pior coisa que você vai fazer na sua vida. Por quê? Porque você teve uma experiência negativa. Mas a sua experiência negativa não define os outros. Não é porque deu errado para você que vai dar errado para os outros. Não, não é, queridos. Se deu errado para você, sirva como lição, aprendizado. Agora pare de viver preso no seu passado. O seu passado não define quem você é, queridos. O que define quem você é a palavra de Deus. Está preso, algumas pessoas estão presas ao passado, abraçaram o passado e falam, nada dá certo porque eu fiz isso em 1900. E se esquecem daquilo que está escrito, eis que faço nova todas as coisas. E eu vou fechar exatamente com isso. Eu não tinha nem programado de pregar isso. Está Davi lá, Davi errou, Davi pecou, Davi estava numa situação terrível. Nasce o filho de Davi. Não ia dar certo. Davi ora, Davi jejua, Davi faz tudo o que ele tinha que fazer. O que aconteceu com o menino? O menino morre. Quando o menino morre, Davi levanta, toma um banho, passar perfume é de Deus. Diga para o seu irmão, passar perfume é de Deus. Davi levanta, Davi toma um banho, Davi se prepara, e Davi entra no templo adorando ao Senhor. As pessoas não entendem, falam, Davi, calma aí, Davi, seu filho acabou de morrer, você estava chorando, você estava pranteando. E Davi diz assim, olha, enquanto ele estava vivo, eu tinha esperança. Agora que ele morreu, eu não posso ficar amarrado ao cadáver. Pare de ficar amarrado ao cadáver do seu passado. E aqui eu falo debaixo de inspiração. Enquanto você ficar visitando o seu passado, você nunca vai ver o presente glorioso que Deus tem para você. Enquanto você ficar focado no erro que aconteceu, que você já pediu perdão, Deus já te perdoou, as pessoas te perdoam, mas você não se perdoa, você nunca vai avançar. Pare de ficar se culpando por aquilo que Deus já te perdoou. Moça, pare de ficar visitando o erro que você cometeu, que Deus já perdoou. Pessoas esqueceram, mas isso tem prendido a sua vida. Deus está escrevendo uma nova história para você hoje. Mas pare de ficar agarrado ao seu passado. O seu passado não define quem você é. Deus já definiu quem você é pela palavra. Crise de ansiedade, depressão pegando você por causa de coisas que você cometeu lá atrás, estão te prendendo, mas assim diz o Senhor para você, moça, hoje é o dia da sua libertação. Pastor, você não sabe o que eu fiz, e se eu te dizer que eu sei o que você fez? Mas o que você fez não define o seu futuro.
Um sangue foi derramado por você. Um sangue que te purificou de todo o pecado. É engraçado, pastor, que quando eu ministro, as pessoas não entendem isso não, só eu entendo. Eu sou meio esquisito ministrando, tenho que admitir. Mas o poder de Deus se move desse jeito na minha vida. Às vezes eu estou ministrando, e eu já disse isso em algumas igrejas que eu vou. Quando Deus começa a falar com as pessoas, parece que em cima da pessoa tem uma seta brilhando, apontando, sabe isso? Em algumas situações, eu chamo a pessoa e eu falo com ela. Mas tem situações que eu reservo o direito de não manifestar, para não expor a pessoa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma moça aqui no nosso meio. E ela fez algumas coisas no passado dela, que ela carrega até hoje. Quando ela dorme, um peso, uma condenação muito grande vem na cabeça dela. E ela acha que isso tirou o direito dela ser feliz. Aí Deus manda um pastor maluco lá de Guarulhos para dizer para ela que aquilo que você fez foi perdoado por Cristo. E você está livre dessas algemas. E a partir de hoje, anota o que eu estou te falando, vai diminuir a quantidade de remédios que você toma. Porque Deus entrou em um processo de libertação na sua vida. Esses remédios serão diminuídos até você chegar num ponto de não depender mais de remédios. Porque Deus não te criou para você depender de remédio nenhum. Deus te criou para você depender somente da palavra dEle. E essa é a hora que eu fecho a mensagem e eu vou para casa feliz, porque eu sei que Deus começou a trabalhar. Sabe por quê? Porque a unção, ela despedaça o jugo do diabo. E até parece, pastor, que eu vim aqui nesse evento todo para falar com essa moça só. Ai, pastor, mas Deus move pessoas para falar com uma pessoa só. Eu sei que você foi alcançado. Eu sei que a palavra tocou a sua vida. Mas eu creio que Deus move pessoas para alcançar um. A Bíblia diz que Ele deixa 99 para alcançar um. O Ministério de Música pode subir? Eu estou encerrando. Aí você entrou aqui e você diz assim: pastor, será que eu ainda vou produzir aquilo que eu produzia? Deixa eu falar algo para você que está na mensagem. Quando Deus criou a terra, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou a terra com um poder de produção. Não foi assim? Criou. Mas é interessante que quando você pega a Bíblia diz que veio um dilúvio sobre a terra. E o dilúvio devastou tudo, menos a terra. Quando as águas do dilúvio diminuíram, a terra ainda continuou o quê? A produzir. Deixa eu dizer algo, a tempestade que passou pela sua vida não acabou com a capacidade que Deus tem sobre a sua vida de você produzir. Pastor, a tempestade bateu com força. Ei, mas o poder ainda está aí dentro. Pastor, a tempestade levou um monte de coisa, só não levou o poder de produção que Deus colocou dentro de você. Deus é bom, aleluia. Você pode se colocar de pé? Deus é bom. Glória a Deus. Deus é bom. Eu quero fazer um convite aqui, tá? Nessa noite. 2, na verdade. Eu sempre faço, eu tenho a direção para fazer isso. Você que entrou aqui nessa noite e você está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor. Você afastou. Pastor, eu me afastei.
E o motivo o Senhor não sabe. Eu nem quero saber. O que eu quero saber é se você deseja retornar aos caminhos do Senhor. E se você deseja retornar, eu quero que você levante sua mão e eu vou orar por você. Tem alguém aqui nessa condição? Eu não conheço todos, tá, gente? Por isso que eu estou fazendo esse convite. Ah, Deus te mostrou alguma coisa? Não, Deus não me mostrou nada. Mas se você está afastado e deseja retornar, eu quero que você levante sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa condição? O senhor quer retornar? Posso orar pelo senhor? Posso? O senhor pode vir aqui? Tem mais alguém, queridos? Se você está afastado e deseja retornar aos caminhos do Senhor, vem aqui, eu quero orar por você. Ou talvez você